Mas Deus tem uma revelação linda aqui para você. Daniel 3, abra aí. Quero falar de fé hoje. Domingo eu preguei sobre fé, e eu quero falar sobre fé hoje novamente, porque nós estamos precisando de fé para que os núcleos cresçam. E o Deus vai falar com você hoje, Deus vai falar comigo. Eu vou ler do versículo 10 ao 13, só para nós termos uma base. Não vou ficar muito preso ao texto, mas o texto é a espinha dorsal daquilo que o Senhor tem para nós. Ó, Daniel 3, versículo 10. Vamos nos colocar em pé. Todo mundo achou? Diz assim, ó: Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a ele estes homens. Só até aí, tá bom? Só até aí. Feche suas mãos. Pai, segundo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que ministra o coração do teu povo, que essa palavra, Senhor, venha de encontro à letargia, que essa palavra venha de encontro ao marasmo, que essa palavra venha de encontro à falta de motivação, e que não pela minha força, mas pelo teu Espírito Santo, eles sejam ministrados e tocados por essa verdade e por essa revelação. Fala com a tua igreja, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar a cena. Bom, 99,9% nós conhecemos a história, não vou dar um pouquinho de fundo para aqueles que são novos. Nós sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus, estavam na Babilônia como escravos, e embora como escravos, a Bíblia nos relata que havia um diferencial sobre eles, não só sobre os três, mas também sobre Daniel. E a Bíblia também nos relata que um dia Nabucodonosor assinou uma lei, sancionou uma lei, que toda a Babilônia deveria se prostrar diante da imagem que ele iria levantar, né? Nós sabemos que na Babilônia havia toda sorte de religiões e de povos. Então tinha gente que cria, né, a minoria, né, os judeus, eles criam em Deus, mas tinha gente que cria no pedaço de pau, tinha gente que cria no sol. Então havia uma miscelânea de religiões. Mas o rei, meu irmão, ele levantou um dia lá e baixou o decreto. E o que aconteceu? Num determinado dia que se soou os instrumentos para que toda a Babilônia se prostrasse diante da imagem, a Bíblia fala que esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram. Como eles eram diferenciados, é claro que tinha gente de antena olhando para eles. E quando viram que eles não se prostraram, foram até o rei e falaram do ocorrido. A Bíblia diz então que o rei ficou furioso, ficou irado. Por quê? Porque a ordem do rei estava em xeque. Ou seja, eles não obedeceram o rei. E a Bíblia fala então que o rei manda prendê-los e jogar dentro da fornalha. A Bíblia fala que o rei ficou tão irado que a fornalha já era aquecida e ele mandou aquecer 7 vezes mais. Até aí, glória a Deus. Conhece a história? Amém. O que me chama a atenção nesse texto é a postura desses três jovens. Esses três jovens, eles trouxeram uma nova atmosfera para aquele lugar, para a Babilônia. Por quê? Porque esses três jovens, eles atingiram 3 níveis de fé que eu quero falar aqui nessa noite, que são 3 níveis de fé que você vai levar para o teu núcleo em nome de Jesus. Amém? Levanta as tuas mãos para os céus e declara assim: nessa noite, eu tomo posse dessa palavra profética para
Amém? Antes de eu entrar nos níveis de fé, eu quero que você entenda. Vai acontecer muitas vezes da sua fé ser testada. Esses 3 jovens, eles tiveram a sua fé testada, mas eles ficaram posicionados. Se você acha que o teu núcleo não vai ter problema, que você vai ter todos aqueles irmãozinhos que sempre querem ir para o culto, ou querem ir para o núcleo, aqueles irmãozinhos que não dão trabalho, irmãos, não é assim. Trabalho tem, luta tem, mas quando eu sou posicionado, Deus me dá a vitória. Amém? O primeiro nível, eu vou ser bem rápido hoje, o primeiro nível de fé que o Senhor quer te dar nessa noite é a fé proclamada. Amém? Versículo 16 e 17 de Daniel 3 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Irmão, preste atenção na atitude desses jovens. Diante do rei, diante da autoridade maior, eles não tiveram medo, eles não se intimidaram. E eles falaram: rei, escute aqui, se o Deus agora servimos, se ele quiser, ele vai nos livrar. Nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Irmão, eles não ficaram omissos, eles falaram, eles proclamaram. Sabe uma coisa que tem faltado no meio de vocês? É vocês comprarem a visão que Deus deu e proclamar. Eu vejo às vezes pessoas que trazem problema para nós assim: ai que o irmãozinho, ai que a irmãzinha. Irmão, o maior testemunho para que as pessoas fiquem nos núcleos é o seu testemunho, é aquilo que você proclama. Quando a minha filha, a Juliana, ela foi num encontro de células na igreja da amiga dela, aquela menina, irmão, ela ficou acho que 3 semanas ligando todos os dias para minha filha. Só para você ter uma ideia, ela foi buscar em casa, ela levou em casa, a menina parecia um carrapato, e ela ficava toda hora na orelha da Juliana, mesmo a Juliana já sendo cristã. É demais, você vai ver, é tremendo, é isso, é aquilo. Ou seja, ela proclamava aquilo que ela vivia. Você tem proclamado aquilo que você tem vivido? Você tem chamado os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, os amigos do condomínio? Irmão, proclame. Quem tem fé tem que proclamar. Sadraque, Mesaque e Abednego causaram um caos dentro da Babilônia porque eles proclamaram. Eu acho que as pessoas ficam olhando: esses caras é louco, eles não têm medo de morrer, eles vão ser jogados dentro da fornalha, e eles nem aí, e falando na cara do rei: rei, nós sabemos em quem nós temos crido, o Deus a qual nós cremos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que você tem que proclamar para as pessoas que você chama para o núcleo e falar para elas: olha, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu casamento, Deus vai mudar a tua vida profissional, algo vai acontecer. E aí vão te perguntar: mas como você sabe? Porque eu proclamo ao Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, o Deus que mudou a história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus que vai mudar a tua história, que vai mudar a história do teu núcleo, que vai mudar a história da tua família, que vai mudar a história da tua vida profissional. Aleluia, proclame, aleluia, aquilo que você tem vivido. Amém? Tem pessoas que estão no núcleo que parecem agente secreto. Ninguém nem sabe que você vai no núcleo porque você não proclama. É visão, irmão. A visão tem que arder no teu coração. Amém? A Bíblia fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que o evangelho ele foi pulverizado. E as pessoas, a Bíblia fala que Deus ia acrescentando, porque era pulverizado, meu irmão. Porque o povo falava, só para você ter uma ideia, o povo proclamava tanto. Por que houve a perseguição? Porque chegou nos ouvidos daqueles que lideravam, daqueles que eram os opositores.
não proclamar, a coisa não anda. Amém? Tem que proclamar. Pedro foi preso porque proclamou. E tantos outros, meu irmão. Em nome de Jesus, proclame. Fale naquilo que você tem vivido. Fale do teu núcleo. Aleluia. E você tem que viver essa visão. Essa visão tem que arder no teu coração. Quebra, meu irmão, esse marasmo na tua vida, essa letargia. Vista a camisa da igreja. Tem uns fariseus que ficam em negócio com Deus. Irmão, se você não ama a igreja que você congrega, como é que você vai amar a Deus que você não vê, querido? Isso é papo para boi dormir. Aquele que veste a camisa da igreja, da obra dos núcleos, além de ele estar em submissão, e Deus vai o abençoado porque ele é submisso, ele está debaixo de uma visão maravilhosa, que é ganhar almas para o reino. Deus quer usar a tua vida, por isso, abre o teu coração e deixa Deus te usar. Aleluia, diga assim: eu alcanço hoje o nível da fé proclamada. Amém? Quem viveu de 5 meses para cá, viveu pelo menos uma bênção? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Agora, cadê o testemunho da tua bênção? Isso é sinal que você não está proclamando, né? É claro que nós temos algumas, batendo o olho assim, algumas exceções, né? Caso da irmã Fátima, que viveu a bênção lá do Sobrado e proclamou, trouxe o testemunho e proclamou. Por quê? Porque as pessoas vêm. Tem gente na igreja, irmão, que não tem fé, e ela olha, ela fala: irmã, tinha um apartamento, comprou um sobrado, mas nem vendeu o apartamento, não precisou vender, e ela está testemunhando, irmão fulano de tal, no grupo do núcleo Kairos. Opa, esse núcleo aí dá resultado, eu também quero ir. Por quê? Porque tem um povo que proclama. Você imagina lá na Babilônia, esses caras é loucos, que esses caras são para peitar o rei. Ei, esses caras aí é lá de Israel, eles cultuam um tal de Deus Todo-Poderoso. Será que Deus vai livrar? Será que vai? É isso, é proclamar. As pessoas têm que olhar para você e saber que você crê no Deus vivo, poderoso, um Deus que cura, liberta e transforma. E Ele quer usar a tua vida. Abra a tua boca e proclame. A Bíblia diz em Atos 2 que Pedro, ele sai do cenáculo depois de ser, meu irmão, visitado pelo Espírito. E quando ele sai proclamando. Ele está pregando o que? Ele está pregando aquilo que ele viveu. Ele está pregando o Pentecoste, o poder e o fogo. E ele abre a boca, a Bíblia diz que 3.000 almas aceitam a Jesus. Então, Deus quer usar a tua vida. Abra a tua boca e proclame o poder de Deus. Aleluia. Segundo nível de fé, a fé é recompensada. Esse é o segundo nível. Quando eu proclamo, eu sou recompensado. A Bíblia diz no versículo 25 e no versículo 30. Versículo 25 diz assim, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quadro é semelhante ao Filho dos deuses. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmão, nosso Deus é um Deus que recompensa, mas Ele recompensa aquele que trabalha. Eu vejo muita gente, principalmente crente, irmão. Crente é uma beleza, né? Então se o irmão prospera, ele mete a boca, mas ele não sabe da vida do irmão. Ele não sabe aquilo que o irmão semeou, porque às vezes ele é um letárgico, um falido, e ele acha que todo mundo é letárgico e falido. Olha aqui, por que eles foram recompensados? Porque eles colocaram, meu irmão, um pescoço na guilhotina. Porque eles arriscaram, lembra que o pastor João Medina pregou aqui? Eles semearam fé e colheram testemunho. É isso que você precisa entender. Deus recompensa, mas recompensa aquele que é posicionado. Eu quero que o meu núcleo cresça, mas eu não trabalho, eu não evangelizo. Estava aqui agora há pouco conversando com o pastor João. Irmão, a espinha dorsal do núcleo é o trabalho. Por quê? Porque a ideia de se ter núcleo não é ficar com um monte de crente. Porque se você ficar, escute o que eu vou falar. Se você ficar 6 meses, 7 meses com o mesmo grupo de crente velho, ao invés de você pensa, vai ser maldição. Porque crente velho daqui a pouco é fofoca, é papo furado. O núcleo não é para isso. O núcleo é um sistema
sistema de ganhar almas para o reino. A ideia de se abrir os núcleos é para ganhar almas para o reino. E Deus quer usar a tua vida. E como que eu vou ganhar? Evangelizando. Amém? Eu vi que chegou mais 2 pessoas no núcleo Rubem. Sabe o que o núcleo Rubem faz? Eles evangelizam. Amém? Além de multiplicar, o núcleo multiplicou, né? Olha, ele multiplicou o núcleo dele. Olha quantas pessoas ainda tem no núcleo dele. Porque trabalha. Precisa trabalhar, gente. Quem trabalha, Deus dá vitória. O núcleo Kairos também está crescendo bastante. Trabalha. Se eu não for evangelizar, não cuidar, não pastorear, a coisa não anda. Aí eu fico, cadê a minha recompensa? Só tem recompensa quem trabalha. Só tem recompensa quem se posiciona. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, de olho fechado, creu, foram lançados na fornalha. Aí o rei vem e fala: ué, lançamos 3 e tem 4. Por quê? Porque a mão do Senhor, o anjo do Senhor estava naquele lugar. É isso que você precisa aprender. Quando você se posiciona, o anjo do Senhor vai visitar o teu núcleo. A mão do Senhor vai visitar o teu núcleo. E o teu núcleo, ao invés de regredir, vai crescer. Por quê? Porque meu irmão, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem das mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele quer crescer. Mas para isso você tem que chegar no nível da recompensa. Não é fácil, hein? Irmão, faz mais de 2 décadas que eu sirvo ao Senhor. Eu já plantei muito, irmão. Eu já passei veneno que você não passaria mais nem 1/10. Eu já passei situação, irmão, que você, aliás, não é você, hoje ninguém passa, porque as coisas mudaram. E hoje eu vejo a honra do Senhor no meu ministério. Eu estou colhendo coisas hoje que eu plantei lá atrás, irmão, que eu fui envergonhado lá atrás, e que o Senhor traz nas minhas mãos hoje. Amém. Porque eu estou alcançando esse nível de fé, o nível da recompensa. E é para esse nível que Deus quer te levar. De você poder chamar um vizinho, ou lá no próprio núcleo, compartilhar o que Deus está fazendo. Aí eles vão ver o antes e o depois. E no depois eles vão ver, opa, o Deus a qual ele prega é um Deus de recompensa. Amém? O Senhor recompensou. Sadraque, Mesaque e Abednego se arriscaram, mas Deus recompensou. E Deus tem recompensa para a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você nessa noite, além de passar pelo livro da fé proclamada, que você vai contagiar. O que é o irmão para do seu lado? Contagia, 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 contagia. Fale dos núcleos, fale dos núcleos. Nós temos uma meta de quantos batismos, pastor João? 50 no final do ano. No mínimo, precisamos contagiar. Se não contagiarmos, nós não vamos conseguir. E daqui a pouco você vai entender o mistério dessa pregação, porque é o 3º nível, que é o nível do contagiar. Quando eu proclamo, eu vivo a recompensa, e na minha recompensa, o povo vai ser contagiado. Versículo 28. Diz assim, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Israel. Como é que é esse negócio? Não estou entendendo aqui. Há pouco tempo atrás ele não estava furioso. Ele não queria acabar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora o maioral da Babilônia, com a boca dele, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem e nem adorassem outros deuses, senão o seu Deus. Versículo 29. Vamos esmiuçar primeiro 28. Da fúria, ele usa a boca dele, irmão, ele fala ocorrido. Eles preferiram obedecer a Deus do que a mim, ele disse. E por isso Deus enviou o anjo. Irmão, é o rei falando. Toda a Babilônia está prostrada ouvindo o rei falar. O posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego contagiou toda a Babilônia. Um lugar que havia um sincretismo religioso, agora toda a Babilônia reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o único Deus vivo, capaz de curar, capaz de libertar e capaz de salvar. Sabe
um paralisado, um letargo, se o meu núcleo não tem novidade, se o meu núcleo, meu irmão, é todo mundo morrendo, cansado, cara de morto, fala para mim, mas nem demoniado eu vou contagiar, porque endemoniado vai tomar culto. Quem que eu vou contagiar? Irmão, eu vou contagiar se o meu núcleo for diferente. Se as pessoas olharem, irmão, não é gritaria, não é língua estranha, mas quando eu abro a boca eu tenho uma palavra para o povo. É isso que nós precisamos. Deus, irmão, quer te usar para contagiar 3 jovens, irmão, que eram escravos, mas a partir desse ocorrido, todo mundo olha para eles diferente, reconhece, amém? Quem é o Deus deles. Aí só para você entender, versículo 29, por mim, ó, isso aqui é o rei falando, irmão, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, por que ele está dizendo isso? Porque a Babilônia era o quê? Uma mistura de povos e nações, amém? Língua que lhe disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo. Que é um monturo? É um monte de lixo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é isso que está faltando, gente. É você ter convicção, mas é que é nível de fé. Para Deus fazer, você tem que ter esse livro, irmão. As pessoas têm que ver em você liderança. As pessoas têm que ver em você vontade. As pessoas têm que ver em você convicção. Sabe? Então, meu núcleo é terça. Eu vou começar a trabalhar uma semana antes. Eu vou pôr no meu coração. Essa semana eu vou bater o recorde de pessoas do meu núcleo. Esse domingo, eu vou começar a ligar no sábado, no domingo. Eu vou dar um jeito. Eu vou pegar aquilo emprestado com o bispo. Eu vou pegar um carro dos irmãos. Eu não sei. Eu vou trazer todo mundo do meu núcleo. Nós vamos celebrar. Eu não quero viver a mesmice. Eu quero que todos reconheçam o que o meu Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é Deus de sinais e é Deus de maravilhas. Amém? É isso que você precisa. É viver esses 3 níveis de fé. Primeiro, abrir a boca e proclamar o que Deus está fazendo. Amém? Porque Deus é lindo e Ele faz. E vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Agora, tudo é fé, querido. Tudo é fé. Se você não tiver fé, você não sai da mesmice. E nós estamos nos preparando para viver o novo de Deus. E o Senhor vai nos levar a esses 3 níveis de fé. Vamos proclamar porque Ele é fiel. Vamos viver a recompensa. Aliás, já tem número vivendo aqui a recompensa. Porque quem trabalha tem planta corda. E em terceiro, irmão, em nome de Jesus, até o feiticeiro, até aquele que é ímpio te rodeia, ele vai vir para o núcleo. Sabe por quê? Porque ele vai falar: bendito é o Deus de Ad e de ser. Aleluia! Porque eles verão na tua vida o agir desse Deus vivo e poderoso. Amém? Levanta a tua mão direita e diga assim: a partir de hoje eu vou falar, eu vou proclamar. Quando eu tiver oportunidade, eu vou convidar as pessoas para os cultos. Eu vou falar daquilo que eu tenho vivido. Eu vou falar das recompensas que Deus tem me dado. Porque eu declaro e profetizo que eu tenho uma fé contagiante. E aonde eu chegar, eu vou contagiar as pessoas. Porque eu vou falar daquilo que eu tenho vivido. Em nome de Jesus. Aí imagina, irmão, o rei baixa o decreto. Agora todo mundo em Israel, aquele que era o mais endemoniado, as pessoas chegavam nele: e aí, meu? Olha a tua fé. Eu creio no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mais problemático: ei, você crê no quê? Eu creio no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso, irmão. Deus quer contagiar. Nós vamos orar pelos líderes. Nós vamos ministrar esta unção hoje. Unção para que você contagie. E vamos profetizar os 3 níveis de fé sobre a tua vida.
Quem é líder, sai do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus, rapidinho. Só quem é líder. Aleluia. Pode subir aqui, sobe aqui, rapidinho. Vai acontecer coisas no núcleo de vocês que vai contagiar as pessoas que rodeiam. Aleluia. Porque eu creio na palavra profética. Faz aqui, pastor João, olha a unção. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E eu ministro a unção que contagia. Recebe em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé e a unção que contagia. Em nome de Jesus. Sobre a tua vida eu ministro os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu unjo a tua vida e declaro, aleluia, os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu unjo a tua vida. Ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro sobre a tua vida a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu unjo a tua vida. Ministro os 3 níveis de fé. E ministro sobre você a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro a unção que contagia. Em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida os 3 níveis de fé. E ministro a unção que contagia. Em nome de Jesus. A igreja, levanta as mãos para cá. Pai, segundo o poder da tua palavra, nós selamos esse momento aqui agora. E eu declaro que é profético. Aonde os teus servos colocaram a planta dos pés, haverá um mover de contagiar. Haverá um mover único, ímpar, que o Senhor dá para a tua igreja hoje. Com o anjo da tua igreja, eu libero esta unção e declaro certa, única e poderosa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Nós vamos passar a ceia. E na hora da oferta profética você vai vir. E o pastor João vai ungir todos vocês. Porque sobre os líderes eu ministrei uma unção a mais, que é a unção dos 3 níveis de fé. Que eles precisam para dirigir o trabalho. Sobre vocês, nós vamos ministrar somente a unção por contagiar. Você vai ser alguém que vai contagiar o meio onde você vive. E vai arrastar as pessoas para os núcleos. Porque você, quando você leva uma pessoa para o lucro, você está levando uma pessoa para que ela possa ser salva. Então isso é muito importante. No mês passado eu bati no culto da colheita. Muita gente trabalhou, uns ficaram em cima do muro. Mas o Deus de Shadraque, Mesaque e Abednego estava aqui. Porque quem estava aqui viu o tanto de vidas que foram salvas. Aí tem um grande mistério.
Aí você foi usar para trazer 2 ou 3. Você vê a pessoa sendo salva aqui, você pode ter certeza que Deus está acrescentando do teu galardão. Porque você poderia ter ficado em casa e não ter movido uma palha. Mas você se moveu. E o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego te recompensou. É o nível da fé, o nível da recompensa. Por isso, querido, receba no teu espírito quando nós vamos ungir a tua vida hoje. Porque você vai contagiar, o teu número vai bombar, vai lutar. Porque o nosso Deus é um Deus que contagia. Amém? Aleluia. Feche os olhos. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Peça perdão para o Senhor pelos teus pecados, pelas tuas falhas, para que você possa se assentar à mesa do Senhor. Quando eu me assento à mesa do Senhor, eu recebo cura, eu recebo a visitação do Senhor, eu recebo o toque do Senhor. E essa ceia é profética, irmão, porque ela é uma ceia que Deus está derramando prosperidade. Quando eu falo em prosperidade, automaticamente você só pensa em dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Se tem um pouco crescência, é sinal de prosperidade. As casas aqui, casas de Obed-Edom, estão recebendo prosperidade. Os líderes, nós temos orado, nós temos buscado. E em nome de Jesus, os nossos líderes vão prosperar. O Senhor vai abrir as janelas dos céus. Mas é necessário posicionamentos, correr atrás da bênção. Se o povo não tivesse obedecido a Josué e não tivesse dado as voltas em Jericó, eles não teriam entrado naquela cidade. Deus deu uma promessa que era Canaã, mas quantos obstáculos eles tiveram até chegar a Canaã? E de milhares, 2 somente tomaram posse, porque foram os 2 que não pediram esforço. E nós temos orado. Eu quero os jovens estudando, fazendo faculdade. Eu quero você que está 2, 3 anos na mesma empresa, ganhando salário de fome, se posicione. Irmão, é tempo de mudança de história. Só que tem gente que não quer acomodar. Está 10 anos ganhando o dinheiro do pão e não se mexe. O Senhor está quebrando isso do nosso meio, em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te levantar. Se você fazer a tua parte, Deus faz a dele. Aleluia. Pai, eu consagro este elemento no teu altar, este pão que representa o teu corpo, que na cruz do Calvário foi moído pelas nossas transgressões. Eu te peço perdão, Senhor, pelo meu pecado, pelo pecado do teu povo, e peço que a tua misericórdia repouse sobre nós. São tantas falhas, Senhor, mas nos lava com teu sangue, para que possamos nos assentar à tua mesa. Como o filho pródigo, que ao chegar em casa, o pai nem se lembrou dos defeitos e dos problemas, mas o recebeu de braços abertos. Receba, Senhor, a cada um de nós hoje com os teus braços abertos. Nós consagramos este pão em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Vamos subir.
Que nos faz estarmos aqui hoje defendendo uma bandeira, e por trás desse nome núcleo há uma grande estratégia de evangelismo, de ganhar almas para o reino. Então eu posso falar que você é sábio, porque o sábio diz em Provérbios que quem ganha alma é sábio. E essa é a nossa empreitada, é ganhar almas. Estamos prestes, se Deus quiser, mudar para um salão maior que Deus é preparado. E aí o trabalho vai ter que ser todo, para vamos ter que encher esse salão. Então Deus quer usar a tua vida e a minha vida, amém? Todos juntos, comamos do corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Urabas
Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. E a terceira e última estratégia. A fé sem obras, ela é? A Bíblia você conhece. Glória a Deus. Então hoje, o Senhor falou com a gente. O Senhor falou de 3 níveis de fé. A fé proclamada. Para proclamar eu preciso falar. A fé da recompensa, que é do fruto da tua ação. E a o terceiro nível de fé é a fé que contagia. Então amanhã é ceia, às 10h19. Aí tem escala de luz, eu não sei comentar, tal. Então, pessoas que não estão na escala, provavelmente eu ouvi amanhã de manhã ou ouvi à noite. À noite que é o aniversário da pastora, tem a ordenação da irmã Hélia, né? É mesmo, a gente está aqui para prestigiar. Mas qual o sentimento que Deus colocou no meu coração? Vou colocar em prática amanhã. Amanhã eu quero que todos vocês vão chamar pelo menos 2 pessoas para ir para o grupo. Você vai virar e vai por essa pessoa. Não, essa pessoa, você vai pegar 2 pessoas e vai convidar. Olha, irmã, você não quer ir no meu grupo? A cara dura. Irmã, você mora onde? Entendeu? E você vai convidar. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos ter recompensa. Pessoas que não vão, irão, porque você vai chamar. O Ítalo está pondo em prática o que foi pregado aqui hoje. Você vai proclamar, vai contagiar, e na terça que vem você vai ter a recompensa. Amém? Quem encara isso aqui? Glória a Deus! Irmão, não tenha medo. É bispo, e se não for. Irmão, cabe a nós fazermos a nossa parte. E cabe a Deus fazer a deles. Isso é a própria igreja, na hora do culto. Então assim, você vai gostar, não vai. O pastor está pregando, vai levantar e vai. Vamos naquele momento, na hora do louvor, na hora da oração, na hora que acabou o culto, entendeu? Você vai chegar na pessoa e vai dizer, irmão, faça o que eu estou dizendo, que vai ser uma bala. Amém? Se todos vocês fizerem, irmão, vai ser um arrebento. Porque é o que? É um contagiado. Amém? Aqueles que ainda estiverem do lado da Babilônia vão se render ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Então eu quero ver quem vai fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Isso é sinal que você recebeu a palavra. Porque a pessoa que não levantou a mão, que bobeira, né, irmão? Está igual parasita. Porque, irmão, em tudo na vida, profissionalmente, ministerialmente, casa, irmão, casa. E não chega junto com a tua mulher, não. O pai, né? Chega em todos os aspectos. Para você ver, se ela não arruma outro, para você vai correr. Quem que quer parasita do lado? Você, mulher, casa com um cara que não trabalha, não faz nada, só quer comer, beber e dormir. Você vai aguentar isso? Ninguém aguenta parasita, irmão. Nem a unha, que quando tem, você vai no médico para tirar. Ou não é? Só você gosta, né? Então, irmão, assim é o corpo de Cristo. Sabe, irmão? A pior coisa que tem é a pessoa que fica dentro da igreja, irmão. Sabe? Você não é isso. O Senhor te escolheu, te elegeu. E Ele deu o quê? O ide. Está na Bíblia, irmão. O Senhor não falou os discípulos, agora parasitem. Ele falou, ide e pregai o Evangelho. Às vezes parece que o bispo tem as colocações duras. Mas não é que é dura, é o que está na Bíblia. É que eu não massageio, irmão. Eu mando o que está na Bíblia. É verdade? Porque a gente quer só que fica alisando o ego. É Bíblia, irmão. É ganhar alma. Eu fico na igreja, eu não falo de Jesus para ninguém. Pelo contrário, só fofoca, falo mal do pastor, falo mal do... Irmão, você está jogando em que time? Se for para abrir a boca para proclamar, proclame o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar o cálice. Nós vamos fazer o seguinte: você vai separar a tua oferta profética ao Senhor. Vai trazer aqui, já colocar aqui a cesta. O pastor João vai ungir você.
Irmãos, cadê o envelope? Tem envelope profético aí nas cadeiras ou não? Tem. Pode dar para todo mundo. Você vai pegar. Vai ter papel dentro? Tem. Vai pegar a caneta. Você vai fazer 3 pedidos hoje a serem dos grupos. Você não vai pedir nada para você. Para você pega amanhã. Você vai pedir para o teu núcleo: crescimento, multiplicação, prosperidade. Falei aqui esses dias, vale a pena proclamar. Esses dias teve no núcleo Kairos, o mais amado foi o presbítero Luiz. O Luiz, irmão, ganhou tudo que você imagina de bom, nível superior. O negócio foi perfume, desodorante, mas não é desodorante Ted Bruce Marchand, né? Desodorante bom, da Natura, ganhou camisa. Isso é prosperidade, irmão. Você que fica lá no teu núcleo lá, só dando pé de moleque, irmão, daquele que 4 pacotes por 50 centavos, irmão, muda essa história. Traz prosperidade para tua casa, querido. Pelo amor de Deus, aquele chocolatinho que não tem marca, você põe na boca, é banha pura. E fora a marmita ainda que ele chega lá, né? Um monte de coisa boa ainda que ele leva na marmita, irmão. É o único dia que ele não come, cara. Porque ele já chega com a marmitona dele, rasgou lá e rasga, cara, para acabar. Então, irmão, é prosperidade. Amém? Até para presentear, irmão, o meu presente determina a minha prosperidade. E não é às vezes valor, não. Como é que se fala? É criatividade, irmão. Pastor, ela veio de lá da Batista da Lagoinha, irmão. Ela trouxe um presentinho, coisinha simples, mas ela lembrou, meu irmão, que quase todos os oficiais, se não todos. Entendeu? Tem carne baratinho, mas ela lembrou. Então é isso, irmão. A gente precisa ser assim, a gente não pode passar latido. Então, leva essa noção de prosperidade para o teu núcleo, em nome de Jesus. Vai dar um chocolate, dá um melhor, irmão. Choquinho, não dá um de banha, não. Isso aí mata o cara com colesterol. Amém? Você que já escreveu os 3 pedidos, você vai trazer aqui junto com a tua oferta. E o pastor já vai ministrar um unção, do contagiar em nome de Jesus. Antes de você vir, só mais uma vez, irmãos, nós passamos uma fase aqui na igreja que ninguém queria cuidar.